a minha matéria. Aceitar o castigo imerecido. Um velho timbira, coberto de glória. Uma mulher me ama como a chama ama o silêncio. Apertado em um vestido de chita meio desbotado. Como chegavas do casulo, inacabada seda viva. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Pra que porquê? O tempo presente, guardou a os homens memória presentes, do moço guerreiro, do a velho vida presente, o amor e a noite nas tábuas, Inacabada vida presente, tuas a antenas vida presente, da a vida trama presente, teus olhos e os olhos da o tempo presente, os homens presentes. Os primeiros sebos surgiram no século XVI na Europa, quando mercadores começaram a vender para pesquisadores papiros e documentos importantes da sua época ou da antiguidade. Alfarrabista é o termo que se usava para designar a pessoa que procurava e colecionava obras raras. Com o tempo, o termo mudou e surgiram novas denominações, como sebista e livreiro. Então, na verdade, é uma só. Sebo se chama sebo porque há muito tempo atrás, quando ainda não existia energia elétrica, as pessoas liam os livros à luz de velas, que eram feitas de sebo. Dessa forma, por causa da fumaça, os livros ficavam gordurosos, pegajosos, enfim, ensebados. Hoje, os sebos viraram pontos obrigatórios para quem gosta de obras raras, autores desconhecidos e textos esquecidos. Londrina é uma cidade privilegiada em matérias de sebo. Numa de nossas andanças, nos deparamos com uma história surpreendente. O sentido literal conheceu seu Antônio, um sebista que construiu o império com 350 mil livros, mas que, apesar de habitar no mundo mágico da literatura, as palavras não foram capazes de seduzi-lo. Eu vim para Londrina, daí 1º de maio, já especificamente para trabalhar numa banca de revista, que meu pai havia comprado essa banca um ano antes de eu vir para cá. Então eu peguei a banca em 1970 e trabalhei na banca até 2000. Então foi aí que surgiu a paixão, né, o amor pelo ramo, né? E então na banca, durante muitos anos, eu tinha a vontade de montar uma loja especializada em usados, né, livros usados, cultura em geral usados, né? Começou no edifício Centro Comercial, numa salinha de 30 e poucos metros quadrados, né? E dentro de pouco tempo aquele espaço já foi pequeno para a gente, né? Ele começou a dar certo e começou a faltar espaço. A gente já partiu aqui para a Rua Maranhão, ali ao lado do Cantinho Mineiro. Uma lojinha já de um pouco maior, de 75 metros quadrados. Dentro de pouco tempo também começou a faltar espaço. Aí a gente abriu uma segunda loja, que é lá na Praça 7 de Setembro. Abrimos a segunda, deu certo, abrimos a terceira, que eu tinha 3 filhos, né? Quis abrir uma para cada um. Vou somar, né, os livros das 3 lojas juntas, dá mais ou menos 350 mil livros. Esse acervo ele é formado da seguinte maneira: muito vem na loja, o pessoal traz na loja para vender ou para trocar. Às vezes a gente vai na casa da pessoa, a pessoa vem, oferece, tem uma biblioteca, tem uma quantidade de livro grande que compensa, a gente vai na casa da pessoa. Agora, no caso dessa loja aqui, por exemplo, a maior parte dos livros que está aqui foram comprados numa loja em São Paulo. A gente comprou um sebo lá em São Paulo, fechou ele e trouxe todo o acervo para cá. E eu, pela minha falta de tempo, eu não costumo nem ler. É Casa de Ferreira, Espeta de Pau, né? O meu interesse, além de cultural, é o comercial também. As universidades, as escolas hoje estão incentivando bastante os alunos a lerem, né? Forçando, né? Que tem muitos alunos lendo forçado, né? E isso aí está incentivando a leitura, né? Tem livros que trazem um valor histórico, né? Como, por exemplo, a gente adquiriu há 2 anos e poucos atrás, uma biblioteca do finado Dr. José Oscar de Novaes. Biblioteca em torno de 12 mil livros, né? Quase todos da área jurídica. Então são livros históricos, né? Agora que a gente vai começar a soltar eles nas prateleiras, porque tem muitos livros raros ali que a gente tem necessidade de pesquisar o valor deles. Não pode ir ponhando preço assim meio aleatório, porque ali tem obras raras que tem um valor, né? Uma das situações que marcou foi uma pessoa, né, que era conhecida minha lá de 1º de maio, né, e que ficou sabendo que eu trabalhava com sebo aqui em Londrina, né,
E um dia ela veio aqui em Londrina para me encontrar comigo, né? Ela tinha um negócio comigo para resolver, ela veio para encontrar comigo. Então foi dado o endereço para ela e tudo mais, e ela veio na loja pensando que ela ia encontrar um tipo de um açougue, uma coisa que vendesse sebo de boi. Então, quando ela chegou e ela viu que era uma livraria de livros usados, ela ficou surpresa. Ela falou, mas é com isso que você mexe? Mas não é com sebo que você mexe? Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Em meados dos anos 60, um grupo de professores da antiga Universidade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina promoveu uma campanha a fim de coletar materiais para um museu. Nascia assim o Centro de Documentação e Pesquisas Históricas, o CDPH. A expansão de sua estrutura física e a doação de equipamentos tornaram o CDPH uma das mais importantes fontes de pesquisa do Paraná. Quer saber o que acontecia em Londrina nos anos 40? É só ir até o CDPH e checar os arquivos do Paraná Norte, o primeiro grande jornal da região. Se você precisa de imagens daquela época, mesmo as impressas em chapas de vidro, é só vasculhar o acervo. Além de possuir toda a documentação e microfilmagem, o acervo também reúne histórias impressionantes de toda a América. O Sentido Literal conferiu de perto esse arsenal histórico, onde fatos e acontecimentos antigos parecem convergir, criando uma teia de interpretações surpreendentes sobre o passado. Isso aqui é uma jaqueta, é uma microforma a partir de um suporte de microfilme. É um processo, na verdade, é um processo fotográfico de documentação, tá? Então, na verdade, a microfilmagem é um dos sistemas mais eficazes que nós temos para preservação de documentos. Por quê? Porque é o único que tem respaldo legal, né? E ele tem uma durabilidade de 500 anos, essa documentação. Elas enfrentam na questão de como otimizar ou disponibilizar esses documentos. Por quê? Porque a maioria desses equipamentos já são obsoletos. E são materiais caríssimos, então nós enfrentamos esse tipo de problema nessa questão da documentação audiovisual. Então, o Paraná Norte, nós temos o papel, só que o papel não pode mais ser manuseado, porque ele desmancha, né? Então, nós microfilmamos, o museu microfilmou, deu uma cópia pra gente, porque o CDPH é todo de doação. Desse jornal Paraná Norte, no período de 1938. O único documento que você pode provar judicialmente que não seja o papel. Ele é o mais seguro, ele pode ser usado como prova, né, para qualquer coisa. É esse tipo de documento. É o único que tem respaldo legal. Porque com a evolução da tecnologia, nós temos a digitalização, mas ela não tem esse respaldo legal se não for feita uma migração, ou seja, o sistema híbrido que eles chamam, né? Você tem que ter o suporte em digitalização, mas também você tem que ter a cópia original do microfilme. Os objetivos do CDPH, por ser um centro de documentação e pesquisa histórica, seria a guarda, organização e preservação dessa documentação que nos chega através de doações. Então, a maioria deles são documentos antigos que estão também provando, né, o período, a história, na história de Londrina. Eu acho que eu já nasci gostando de literatura fantástica, né? Então, assim, eu sempre gostei de coisas que fossem, assim, sobrenaturais ou que despertassem alguma coisa dentro de você, essas idiosincrasias do ser humano, essas, sabe, infinitas possibilidades. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostava de tudo que era diferente, de tudo que não tem muita explicação lógica. É um universo maravilhoso, que ele mistura o folclore,
o mítico, é aquela coisa que te faz rir, te faz chorar, te dá medo. É uma sensação, é uma mistura de sentimentos muito grande. É tudo que mistura, que mexe com você, que você vai ficar com algum tipo de medo, algum medo seu, é alguma superstição sua, alguma coisa que você fez de errado, alguma coisa... E aquilo parece que volta para assombrar a sua vida. E às vezes aquilo não está existindo de verdade, está dentro da sua cabeça, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Frankenstein, da Mary Shelley... Está vivo! Está vivo! Está se mexendo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Harry, em nome de Deus! Em nome de Deus! Agora eu sei como é ser Deus! Você tem aquela coisa que é uma coisa assombrosa, você pegar pedaços de cadáver, juntar tudo aquilo, foi construindo, vira um ser humano que ele é sem alma, sem coração, sem esperança. Agora, se você pega, por exemplo, Bram Stoker, que escreveu Drácula, já é outro tipo. Já é uma literatura de revolta, aí tem uma questão do sobrenatural muito grande, da questão de Deus, diabo, apesar dele não falar do diabo. Então era aquela revolta contra a igreja que daí originou um ser que bebia sangue, mas isso tem tudo a ver com o folclore da região aonde essa história se passava. Nós também, já essa geração nova, que nasceu aí na década de 80, na década de 70, nós tivemos assim a nossa cultura muito permeada pelos meios de comunicação, o que a gente chama de cultura midiática. Então a gente já é fruto de uma cultura midiática, essas possibilidades, esse hibridismo, essa multiplicidade, que eu acho que isso está muito presente dentro dos contos fantásticos. Mas esse aqui eu acho que é um livro muito especial. Foram contos que o Ítalo Calvino escolheu, contos do século XIX. Você tem vários contos que hoje eles estão muito presentes no nosso dia a dia, na nossa mitologia, no nosso folclore, mas foram contos escritos há muito tempo atrás. Tem o Edgar Allan Poe, que para mim é um dos autores mais fantásticos da literatura fantástica. Tem o H.G. Wells, Guy de Maupassant. Tem um conto aqui desse livro que é fantástico, ele chama Em Terra de Cego. Sabe aquele ditado que diz assim, em terra de cego, quem tem olho é rei. E esse conto, ele fala assim, será? Né? E aí ele vai contar uma história de uma pessoa que chega numa terra que só tinha cegos, e só ele enxergava. E ele chega achando que, eu vou ser o rei, né? E daí ele vê que a coisa não é bem assim. Ele tem um outro, que é do Edgar Allan Poe, que eu acho um dos melhores contos que eu já li. Ele chama O Coração Denunciador. Então, esse conto é de uma sutileza, é típico do Edgar Allan Poe, né? E de um assombramento do que a alma humana é capaz de fazer. Esses são contos que quem vai começar ou quem ainda não leu gosta, tem que ler. Eu já tinha introduzido a minha cabeça e ia descobrir a lanterna, quando meu polegar escorregou no ferrolho de estanho e o velho pulou da cama gritando. Quem está aí? Fiquei imóvel e não disse nada. Por uma hora inteira não movi um músculo, e nesse meio tempo não o ouvi se deitar. Continuou sentado na cama à escuta, como eu fizera noite após noite, espreitando os relógios da morte na parede. Caio Fernando Abreu nasceu escritor. Ainda menino, escreveu seu primeiro conto e, aos 19 anos, produziu o romance Limite Branco. Em 1968, mudou-se para São Paulo e trabalhou nas revistas Nova e Veja, colaborando também em jornais como Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Na década de 70, morou no Rio de Janeiro, em Estocolmo e em Londres. Era um nômade de lugares e de sentimentos. Caio Fernando Abreu lançou 11 livros e ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti. Se não fosse pelo vírus da AIDS, que em 1996 o levou para o lado de Vinícius de Moraes, Drummond e Mário Quintana, em 2008 Caio estaria completando 60 anos.
Escritor da paixão, como foi chamado por Lídia Fagundes Telles, o gaúcho Caio girava entre amor e sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor e medo e amor e loucura. O programa Sentido Literal mostra um trecho do conto Na Terra do Coração, crônica narrativa, autobiográfica e escandalosamente literária. Nave, ninho, poço, mata, abismo, luz, plástico, metal, espinho, gota, pedra, lata. Passei o dia pensando, coração meu, meu coração. Pensei e pensei tanto que deixou de significar uma forma, um órgão, uma coisa. Quis vê-lo, escapava. Meu coração é o entardecer de verão numa cidadezinha à beira-mar. A brisa sopra. Os apaixonados suspiram e se apaixonam ainda mais. Meu coração é um anjo de pedra no centro de um jardim encantado, alimentando beija-flores que, depois de prová-lo, transformam-se magicamente em cavalos brancos alados que voam para bem longe. Faquir involuntário, cascata de champanhe, púrpura rosa de Cairo, sapato de sola furada, verso de Mário Quintana, acesa, aceso, vasto, vivo, meu coração, teu. Você sabe que a minha mulher pegou 2 garrafas de uísque escocês aqui, quebrou na pia, na minha frente, fez... quebrou. Eu quase que me cortei, né? Um perigo, né? Você sabe que a mulher chegou a um ponto que quebra a garrafa de uísque na pia, você sabe, elas fazem. É a revolta, né? Mas não adianta, a gente compra mais. Na luz dos olhos teus, eu acho meu amor, e só se pode achar. E a luz dos olhos meus, você precisa se casar. A literatura está repleta de autores das mais variadas profissões. Carlos Drummond de Andrade era formado em farmácia, por exemplo. Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto eram diplomatas. Guimarães Rosa e Pedro Nava eram médicos. Machado de Assis e Jorge Amado, jornalistas. Chico Buarque largou a faculdade de arquitetura a tempo de se tornar um dos nossos maiores compositores. E Ariano Suassuna, que além de escritor, é filósofo. O Sentido Literal foi conhecer um advogado londrinense que se desencantou pelo mundo das leis e se entregou ao fascínio do teatro. O estilingue tensiona até o limite. A sensação dos dedos a desprender a pedra que parte veloz. A duração de toda uma infância. Um fantasma falava atrás de nós. Dizia tudo o que iríamos fazer durante a tarde. Andar de bicicleta, jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde, até o sol ser engolido pelo escuro do quintal. Aquele vulto no espelho era um outro eu que me queria ver pelas costas. Minha irmã tinha livros de escola, do colégio, e eu pegava e lia os livros dela, né? Aposentava os livros, eu lia. Lia sempre de manhã, na hora do café. Fui lendo de uma forma natural, principalmente o Mark Twain, né? Que escreveu As Aventuras de Tom Sawyer, né? Um autor norte-americano, né? Infanto juvenil, e o Monteiro Lobato, graças à minha mãe. Monteiro Lobato, lógico. Você pega, hoje é essa tendência, né? Porque hoje você tem muita literatura estrangeira e você começa a ler as traduções, né? Aí você sente falta de ler algo escrito em português, né? Dá uma diferença muito grande, né? Acho que foi isso, porque o Mark Twain era um autor que falava lá do Missouri, dos Estados Unidos. Aí quando você lê Monteiro Lobato é ali, né? O Saci, né? Você vai atrás das coisas, as coisas vão atrás de você também, né? E
E acabou dando certo. Eu não sei, sabe por quê? Hoje eu vejo assim, se não fossem certas pessoas, certos acontecimentos no meio disso aí, será que eu não teria ido para outro lugar, né? Com certeza, né? Então, como eu disse, não tinha um objetivo assim, ó, vou fazer isso para depois chegar lá e escrever para teatro. Teatro é uma coisa meio que aconteceu. E de que depois também eu me descobri me realizando mais nele. Porque você pode aliar a coisa da poesia, eu posso aliar isso, eu posso aliar a coisa da escrita literária no sentido assim da trama, né? Da construção, da criação de personagens, sabe? Você lida com emoção muito mais claramente por causa dessa contenção espaço-temporal que o teatro proporciona, né? Você tem que contar uma coisa, um acontecimento de 10 anos em 2 horas, né? Então, o teatro realizou mais como escrita. Não, era melhor porque até por uma questão de idade, naquele tempo, não só em teatro, nas coisas, você se jogava mais, se arriscava mais. Hoje em dia, a cabeça das pessoas, do meio, né? Não é das pessoas, as pessoas reagem com o meio. É algo muito mais formatado, mais planejado, Então já tinha aquela necessidade de se trocar informações, de mostrar através do teatro, de você fazer uma poesia que mais pessoas procurassem experimentar. Então tinha uma experimentação maior, né? No âmbito universitário, inclusive, né? Principalmente em Londrina. E isso, as pessoas falam isso de Londrina hoje, né? Falam que meio que virou um imaginário de que Londrina fosse uma coisa muito especial, né? Quer dizer, os seus problemas. Mas era melhor no sentido de ousadia, de experimentação. Isso é bom no Brasil, tem várias coisas, mas o Marião, né? O Mário Bortolotto, sim, pela coragem, pela fidelidade ao que pensa, ao que sempre fez aqui, faz lá. E tem o valor dele enquanto processo de vida e processo de trabalho. Mas também destacaria o Paulo, como Paulo de Moraes, como um diretor completo também. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Também dentro do teatro também destacaria o trabalho da Patrícia, que é uma atriz muito capacitada, muito brilhante. Então tem mais, e tem um monte de gente, né? Peço desculpas a Vossa Majestade, mas é que eu ainda não tinha terminado de tomar o meu chá quando eu fui chamado. Pois devia ter terminado! E quando foi que você começou? Acho que foi dia 14. Quer dizer, 16? Não! 15! Anote! A experiência artística minha inicial é com música. O tempo todo eu só trabalhei com música. Então, assim, né? Eu não... Se fosse ver até um certo tempo de vida meu, 25 anos, de repente, eu imaginava que eu ia só trabalhar com música, né? Mas depois não é nada...